Olá, bem-vindos ao canal Logística Simples. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da guerra da Ucrânia na logística mundial, e não só na logística, na cadeia de suprimentos, e em outros assuntos. Bom, todo mundo tem visto aí, tem sentido no bolso a inflação sobre alimentos nos últimos tempos. Em parte, uma das razões por trás da inflação é sim a guerra da Ucrânia, né? Bom, a Ucrânia é um grande produtor agrícola e a falta da Ucrânia no mercado mundial, vocês vão dizer, mas a gente nunca comprou nada da Ucrânia, mas a falta da Ucrânia no mercado mundial faz com que exista menos oferta e a demanda continua lá pelos produtos agrícolas. Alguns, inclusive, que o Brasil também produz, como milho. E quando a gente tem esse desequilíbrio entre oferta e demanda, isso desestabiliza os preços. Então, no caso, o preço dos grãos está subindo por falta dessa oferta da Ucrânia no mercado mundial. Com isso, quem está aqui no Brasil e das duas uma, ou tem, por exemplo, milho para exportar, ou importa trigo para fazer farinha aqui nos nossos moinhos, ele, independente de comprar da Ucrânia ou não, né, a falta da Ucrânia no mercado mundial faz com que outros países, como a Argentina, né, como o Canadá, passem a suprir essa falta e subam seus preços, né? E com isso os importadores brasileiros vão pagar mais caro, por exemplo, no trigo, que é algo que a gente produz muito pouco aqui no Brasil. E outros produtores, como o pessoal que produz milho, por exemplo, pode se sentir tentado pelo preço bom no mercado externo a direcionar uma fatia maior da produção para exportação, diminuindo a oferta aqui no mercado interno e, por consequência, aumentando também os preços aqui no mercado interno. Então, não é bom para ninguém, apesar do Brasil ser um grande produtor agrícola, um grande, entre aspas, concorrente da Ucrânia, não é bom para ninguém essa saída repentina da Ucrânia do mercado mundial de alimentos. Por sorte, a Ucrânia está encontrando alternativas logísticas para escoar a produção. Entre elas, eu já comentei aqui, as ferrovias deles estão funcionando a pleno vapor e estão escoando parte da produção, mas não tem como suprir totalmente o modal marítimo, né? Eles perderam os portos deles, né? O acesso ao mar Negro, então eles não estão conseguindo exportar nada via marítima. Aí uma reportagem que eu li esses dias na BBC, ou no Guardian, acho que foi no Guardian, outro jornal em inglês, falando que o governo ucraniano estava reabrindo portos em rios da região oeste lá da Ucrânia, né, para poder escoar parte da produção pelo rio Danúbio, que passa pelo país vizinho, pela Romênia. Né? Os rios ucranianos ali naquela região, o rio Prut especificamente, ele tem uma ligação, né, com o rio Danúbio, então eles conseguem exportar ali para o resto da Europa os produtos deles via rio Danúbio. Mas os portos nos rios ucranianos, eles estão em má situação devido à falta de manutenção já há muitas décadas, né? Eles eram bastante usados no período soviético e depois parou o uso desses portos, diminuiu muito o uso desses portos, por isso eles estão em mau estado de conservação. Então, eles não têm capacidade suficiente para suprir aquilo que o transporte marítimo fazia
pelas exportações ucranianas. Por isso, a produção de grãos, né, da Ucrânia, não está conseguindo ser escoada 100%, e o que consegue ser escoado é muito mais barato transportar para a Europa, para países da Europa, do que para os outros clientes tradicionais da Ucrânia. Os clientes tradicionais da Ucrânia estavam principalmente ali no continente africano, né, Egito e outros países ali, países saarianos e subsaarianos, compravam muitos grãos da Ucrânia e estão numa situação bastante difícil nesse momento com respeito ao seu suprimento. Até dá para conseguir os grãos, mas de novo o transporte favorece levar esses grãos para a Europa. Daí teria que fazer algum transbordo na Áustria, na Alemanha, alguma coisa assim, para depois direcionar esses grãos para a África, o que encareceria demais o produto. Então, por isso, outros produtores, né, como eu falei, Canadá, Argentina, até mesmo Brasil, vão suprir, né, essa falta da Ucrânia no mercado mundial, vão atender a demanda, por exemplo, da África, não toda, né, não consegue competir em preços, os preços estão muito altos, então por isso vai aumentar o número de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo inteiro. Então, uma parte da demanda não vai ser atendida por falta de renda para que as pessoas possam comprar a comida mais cara, né? E outra parte vai ser atendida, né, com grãos de outras regiões, mas, de novo, né, essa, essa falta repentina da Ucrânia no mercado acaba causando desequilíbrio de preços, né? Então, a alimentação, de uma forma geral, no mundo inteiro está mais cara do que estava um ano atrás, está mais cara do que estava 3 anos atrás, e a tendência é que continue ainda por um tempo desse jeito, né? Não existe nem perspectiva no curto prazo de um acordo de paz entre russos e ucranianos que levaria a situação se normalizar e ao transporte marítimo ser retomado ali pelos portos ucranianos no Mar Negro, né? Então, sem esse transporte marítimo, infelizmente, os grãos ucranianos não têm como voltar para o mercado mundial na faixa de preço que eles estavam antes, né? O que vai acontecer é que, no momento, eles vão suprir um mercado europeu, né? Os europeus vão passar um pouco de frio nesse inverno devido à falta de gás russo, mas pelo menos não vão ter problema com a alimentação. Em compensação, outras regiões do planeta vão sofrer com preços bem mais elevados aí para os grãos e produtos alimentares de forma geral, tá? Toda vez que a gente vê esse aumento do preço dos grãos, existe um problema muito grande ali no México, por exemplo. A comida tradicional usa muita farinha, né, para fazer os nachos, né, os burritos e tudo mais, e não só no México, né, é muito usado na culinária centro-americana, na culinária latino-americana, né, esse tipo de comida, né, a tapioca mesmo aqui no Brasil, né. Então, quando você tem aumento dos preços das farinhas de forma geral, você atinge muito fortemente, principalmente a população mais simples, né, que consome bastante esses alimentos e para a qual a alimentação ela já toma boa parte do orçamento, né? Quando a alimentação fica mais cara, muitas vezes as pessoas têm que escolher, né, um gasto ou outro, ou compra comida, ou compra remédio, ou compra comida e paga luz, enfim. Então, é uma situação muito ruim, né?
Por isso a gente espera que logo, o mais rápido possível, o conflito na Ucrânia seja resolvido, né, e a gente volte de novo a uma situação de paz e estabilidade, mas em compensação deve gerar reflexão para todos os países que os países precisam manter em funcionamento seus modais logísticos alternativos, né? Então a falha deles de manter em ordem, né, a hidrovia ali funcionando está levando a essa situação de não conseguir escoar a produção deles e também para os países consumidores leva de novo a reflexão que não dá para depender do mercado externo para algo que seja uma necessidade fundamental para o seu país, né? Então, se o seu país precisa todo ano importar comida, está na hora de pensar em uma alternativa de produção local, né? Quem sabe produzir no telhado das pessoas, fazer telhados verdes, né? Produzir em hortas comunitárias em terrenos baldios, colocar plantas frutíferas nas praças públicas, nas calçadas, enfim, são alternativas que, ao meu ver, não são caras, não é nada complexo de se fazer e evitaria muito desse tipo de problema. Me parece até uma questão de bom senso, né? Não, não ficar sujeito tanto a esse tipo de variação do mercado que pode acontecer. A gente ficou muito tempo sem acontecer esse tipo de coisa, sem acontecer grandes guerras, por exemplo, na Europa e tudo mais, mas é uma situação que, se a gente olhar para a história, é atípica, né? A história do ser humano é uma história de guerras, de pandemias, enfim. Então, não dava para contar com a sorte muito tempo, né? O que a gente tem visto aí nos últimos anos é a situação normal do mundo. Anormal foi o período livre de turbulências que a gente teve aí durante a Guerra Fria toda, né? E depois do final da Guerra Fria, um período ali que, dependendo do historiador, pode chamar de Pax Americana, né? O que a gente está vivendo hoje é o fim desse período de paz e de estabilidade, né? No meu ponto de vista, óbvio, não é a situação ideal, mas muitos países foram complacentes, né? Deixaram de se preparar durante esse tempo. Acho que todo mundo aí tem que se preparar para os períodos de vacas magras, e isso vale para os países também. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado por acompanhar aqui o canal. Desculpa a infrequência, né, nas postagens. Eu vou tentar retomar as postagens com a frequência que a gente tinha antes agora. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.